Fala aí pessoal, beleza? Bom, a ideia aqui hoje é a gente construir a estrutura de pastas inicial do nosso projeto com os arquivos ali necessários para a gente começar a trabalhar. A gente vai se aprofundando em cada uma delas no decorrer dos vídeos. Bom, vamos iniciar aqui. Fora de Source, que é onde a gente contempla todas as nossas customizações do projeto, a gente tem que ter uma pasta e ela é extremamente importante para o nosso projeto, que é a pasta que chama-se CMS. O que essa pasta de CMS ela faz? É aqui aonde a gente vai concentrar toda e qualquer informação, customização que a gente precise implementar e refletir no header CMS da VTEX. Então, dentro da pasta CMS, a gente possui dois arquivos. O primeiro arquivo que a gente possui é o Content Type JSON. Esse arquivo ele sempre é uma lista, tá? Então a gente vai ter um array de objetos aqui dentro. E o que esse Content Type JSON ele concentra? Quais são as informações que a gente pode adicionar aqui? Basicamente, toda vez que você precisar fazer inserção de uma nova página, criar uma nova página e manipular, por exemplo, as customizações que ela vai ter de slug, de title, description, etc e tal, é através desse arquivo que você vai conseguir realizar essa customização e essa criação. Uma vez que você definiu a estrutura de uma nova página aqui, a partir do momento que você realiza o sync, ela reflete lá dentro do CMS. Segundo arquivo e extremamente importante que a gente possui aqui é o arquivo de sections.json. O que esse sections.json é? Ele basicamente é também uma lista de objetos, só que aqui a gente vai concentrar todas as definições que a gente quer construir, customizar para os nossos componentes. Então, exemplo prático. Quero construir um componente de imagem. Esse componente de imagem ele vai receber um href, ele vai receber um alt, um title. É aqui dentro desse arquivo sections.json que vocês vão definir, por exemplo, que o componente de... Eu estou trazendo um exemplo hipotético aqui, mas o componente de imagem, ele vai ter o atributo href, o atributo alt, o atributo title. É dentro desse componente que a gente faz essa customização. Uma vez que ela está implementada aqui, sincada com o nosso CMS, você consegue receber essas informações como props lá no nosso componente. Ponto importante. O nome que você fornece para esse objeto aqui, ele tem que ser exatamente o mesmo nome que a gente deu para o nosso componente, para a pasta do nosso componente, senão não funciona. Bom, então a gente tem aqui o arquivo mais importante a nível de CMS e agora a gente passa de fato para o nosso source. Dentro de source, por padrão, vocês têm uma pasta theme que contempla aquele tema inicial ali da Base Store. Vocês podem ter N outros arquivos de tema aqui dentro e depois vocês gerenciam esses temas dentro do Discovery Config. Além da pasta theme, a gente possui aqui a pasta de components. Dentro de components, a gente vai trabalhar, a VTEX, na verdade, aconselha a gente a trabalhar com o conceito de designer atômico para desenvolver os nossos componentes ali, as nossas novas seções que vão compor esse projeto. O que é o designer atômico no final do dia? Basicamente é um conceito ali, onde a gente desenvolve do mais simples para o mais complexo. Então, um átomo, por exemplo, é um botão, é um input, é algo bem genérico e simples que a gente consegue desenvolver de forma individual e compartilhar isso, por exemplo, com outros componentes. Então, dentro de components, a gente vai ter uma pasta chamada Atomos. E aqui dentro de Atomos, a gente pode ter microcomponentes, como, por exemplo, o componente de link, o componente de botão, o componente de input. Depois que a gente sai desses microcomponentes, a gente tem componentes um pouco mais complexos, né? Um pouco mais robustos. Então aqui a gente tem mais uma pasta que chama-se moléculas. O que essas moléculas elas são? Elas são basicamente compostas por átomos, mas elas formam um pequeno componente. Um átomo sozinho, geralmente, ele não consegue formar nada ali na tela pra gente. Já uma molécula, por exemplo, ela já é uma formação de alguma coisa um pouco mais complexa, como, por exemplo, um formulário. Um formulário ele poderia ser uma molécula. Ele é composto por um átomo de input, por um átomo de botão, por um átomo, por exemplo, de radio button, por um átomo, enfim, N outros átomos ali. Então, moléculas basicamente são isso. Quando a gente vem
para um outro conceito que começa a ter componentes mais complexos, como por exemplo um menu, né? Um menu totalmente customizado. A gente entra numa outra pasta que chama-se organismos. Organismos. O que os organismos são? Basicamente componentes complexos construídos através de átomos e moléculas. Geralmente tem um conceito importante que a gente traz aqui que é todo componente que você construir, que ele possuir uma section atrelada a ele, obrigatoriamente esse componente ele precisa ser um organismo. É uma questão de uma boa prática aqui que eu aconselho vocês a estarem seguindo, tá? Bom, além dessas pastas aqui, que a gente não criou arquivos nenhum ainda para ela, a gente tem uma pasta que chama-se Overrides. O que é essa pasta de overrides? Lembra que lá no vídeo inicial eu falei para vocês, olha, a VTEX ela dá a possibilidade de você substituir o componente que ela aplica para determinada seção da sua loja. Então o que isso significa? Pô, Ananias, eu tenho o breadcrumb da VTEX nativo ali, tem um componente que ela desenvolve, já entrega para mim pronto, mas eu preciso fazer algumas customizações. Só que eu, por exemplo, preciso mudar uma imagenzinha que está ali, um ícone que está ali, preciso adicionar uma classe, alguma coisa nessa linha. Então a gente pode fazer overrides, basicamente, para fazer esses incrementos nos componentes nativos e também para substituir componentes nativos. Exemplo de um incremento, esse do breadcrumb. Exemplo de um override para a gente substituir o componente da VTEX. Digamos que a PLP, a página de produto, você quer ter um componente específico para o título do produto. Você consegue fazer um override da página de produto, da Product Details inteira, e aí você, no componente ali de title nativo, você vai substituir e apontar para o teu componente custom. E aí automaticamente a VTEX faz um override, passa no componente nativo deles, na parte de título, não olhar para o dela, mas sim para o teu. Isso é o que a gente consegue fazer através da pasta de overrides. Bom, depois dessa parte dos componentes, a gente tem aqui a pasta de GraphQL. Essa pasta de GraphQL basicamente é onde vocês vão contemplar todas as definições de tipo, todos os resolvers que vocês precisam implementar para construir determinado dado aqui no teu e-commerce. Então, dentro de GraphQL, a gente tem duas pastas. VTEX, a gente tem duas pastas, VTEX e outra pasta chamada Third Party. Qual a diferença entre as duas? Sempre que você precisar construir um novo resolver ou definir novas tipagens para questões nativas da plataforma, APIs internas da VTEX, você vai realizar dentro da pasta VTEX. Sempre que você precisar construir comunicações, novos resolvedores, essas coisas para APIs externas, você vai construir dentro de Third Party. Essa é uma estrutura que a VTEX sugere para a gente e que é de bom uso aqui a gente seguir ela, né? Dentro dessas duas pastas, a gente tem mais duas pastas que são iguais em ambas. Quais são elas? A gente tem a pasta Resolvers e a gente tem a pasta TypeDefs. Qual a diferença entre elas? TypeDef basicamente é onde você vai definir toda a estrutura de dados ali do teu resolver ou que você quiser manipular. Então é tudo aqui dentro que você vai construir. Então, estou construindo um resolver de uma wishlist. Preciso implementar a estrutura de dados desse resolver. É aqui dentro de TypeDef que você vai construir. Já vindo para a parte de resolvers, preciso construir uma funcionalidade de wishlist, tenho as APIs da VTEX e quero abstrair isso tudo aqui em queries e mutations para mim executar e conseguir usá-las ali no meu projeto. Dentro de Resolver, você vai vir aqui e construir toda essa lógica de negócio. E aí você unindo as definições de tipo com essas lógicas que você construiu para fazer o uso dessas APIs internas, você consegue exportar isso e fazer o uso dentro do teu projeto. Para Third Party App, as duas mesmas pastas. Então aqui a gente também tem Resolvers e a gente também tem TypeDefs. E deixa eu ver aqui. Bom, a princípio, pessoal, as pastas principais que nós precisamos ter aqui dentro
são essas. Existem, por exemplo, a página de Dynamic Content, mas a gente não vai criar ela aqui nesse momento para não agregar nenhuma complexidade. Existe também, aí claro, né, vai sempre do seu padrão aí de desenvolvimento, mas é óbvio que dentro de Source, como todo projeto, não especificamente da Vtex, você pode ter a tua pasta de utilitários. Então aqui, por exemplo, dentro de Source, eu posso ter uma pasta chamada Úteis, que é onde eu vou compartilhar todas as informações, todas as funções, por exemplo, que são utilitárias ao meu projeto, enfim, posso ter N outras pastas aqui dentro. Uma que eu notei que está faltando aqui é a pasta chamada SAS. A pasta de SAS é onde a gente vai basicamente agregar todas as folhas de estilo no padrão SAS do nosso projeto. É aqui que a gente vai construir isso. Bom, pessoal, a princípio era isso que eu queria passar para vocês a nível de estrutura de pastas. Se faltou alguma coisa eu falo no próximo vídeo, né? São 11h42 da noite, então já não está muito raciocinando bem. E bom, nos próximos vídeos a gente começa a estruturar conteúdo para dentro de cada uma dessas pastas, para dentro de cada um desses arquivos. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Abraço!